Ok, irmãos, vamos para a segunda parte. Agora eu vou começar a expor um dos pactos apresentado na tradição reformada como sendo o primeiro pacto que Deus faz com o homem. Ele tem nomes diferentes, como eu vou apresentar no próximo slide, mas ele é conhecido na teologia como sendo o pacto das obras, tá? Então, eu vou tentar sempre voltar em algumas coisas que eu disse, portanto, essa é a maneira da gente fazer conexão e eu construir o predinho. Eu tive que primeiro falar do Deus de aliança para entender algumas coisas-chave, mas eu vou voltar nesses conceitos fundamentais para a gente construir em cima deles. Não adiantava eu chegar aqui e falar da nova aliança sem explicar algumas coisas do início. Seria a mesma coisa que querer colocar telhado sem ter construído a parte anterior da casa. Então, por isso eu queria falar sobre Deus, quis falar sobre Deus da aliança, e agora eu vou começar com o pacto das obras. Antes de definir, deixa eu dizer que o pacto das obras, ele tem, na história da teologia, termos diferentes. E é bom que eu explique isso, porque os termos, tem gente que gosta mais de um, gosta mais de outro, tem gente que não gosta, tem gente que acha que não é bíblico, tem pessoas que criticam essa doutrina. Não é uma doutrina muito benquista entre aqueles que não são reformados. Principalmente a ideia de obras parece que é contrária à Bíblia, porque Paulo falou que você não é justificado por obras da lei, e sim pela fé. Então parece uma coisa contrária à Bíblia. Quem faz esse tipo de críticas normalmente não compreendeu o conceito de aliança ou pacto das obras. Então, eu quero dizer que os diferentes termos usados na história da teologia, eles apontam para aspectos diferentes do pacto. Deixa eu explicar. O primeiro termo que surgiu no século XVI, personagens como Zacarias Ursino, Gaspar Oleviano e outros personagens, Wolfgang Musculus e outros menos conhecidos, usavam o termo aliança da natureza. O que eles queriam dizer? Eles estavam entendendo que na criação de Deus, quando ele começou a se relacionar com o homem, ele já o fez em aliança. Portanto, a aliança ficou impregnado na estrutura da natureza, na estrutura do relacionamento que Deus fez com o homem. Por isso que a impressão que a gente tem é que aliança é sinônimo de relacionamento. Eu já vi pastores dizendo assim: gente, aliança é Deus se relacionar conosco. Não, aliança é um tipo de relacionamento. Como é o único que a gente conhece, porque Deus sempre age e agiu em aliança conosco, então a gente não sabe outro tipo de relacionamento. Eu vou mostrar, inclusive, para sua surpresa talvez, que até os ímpios estão em aliança com Deus. Eu vou explicar. Tá? Então, caso tenha surgido aquele ponto de interrogação, espera que a resposta vai chegar. Então, nós não conhecemos que tipo de relacionamento no qual Deus não estabelece as condições e não coloca as sanções de um contrato ou as promessas de contrato. A gente não conhece outro tipo de relacionamento. Embora hipoteticamente eu falei para vocês que Deus poderia se relacionar com você como criador e criatura, em que ele desse ordens e não tivesse nenhum tipo de benesse, nenhum tipo de benefício. Ele poderia se relacionar assim, mas ele escolheu não fazer assim. Voluntária condescendência. Tá? Então ele escolheu se relacionar dessa maneira. Então o termo aliança da natureza, ele reforça ou ele enfatiza a ideia de estrutura. Isto é algo que está impregnado na estrutura do relacionamento entre Deus e o homem. Desde o princípio, desde a criação, desde o jardim, Deus e o homem estão em aliança. E eu vou mostrar biblicamente por que a teologia reformada enxerga aliança lá, embora a palavra aliança não apareça lá. Mas eu vou mostrar o porquê que a teologia reformada enxerga aliança antes da queda, lá no jardim, no início de tudo. Então a aliança da natureza enfatiza o fato de estar no princípio. Alguns chamam de aliança da criação. Se você pegar alguns autores tipo Palmer Robertson e outros, alguns vão falar de aliança da criação. É a mesma coisa, tá? São termos diferentes para a mesma ênfase. Os catecismos de Westminster
o catecismo maior, o breve catecismo, eles usam a expressão aliança da vida. E a aliança da vida, na verdade, enfatiza o resultado, o prêmio, a recompensa da aliança. Por quê? Porque a gente vai perceber como na Escritura todinha, Deus faz aliança com o homem porque Ele quer que o homem tenha vida. Lembra de Jesus? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vou mostrar daqui a pouco como essa é a promessa-chave que Deus vai fazer em relação à primeira aliança, e as demais não vão ser muito diferentes. Deus quer que o seu povo tenha vida. Na Bíblia, vida é muito mais do que estar respirando. Esse é um conceito, inclusive, muito reducionista, próprio de naturalista evolucionista. Para nós, vida é muito mais do que isso. Na Bíblia, vida não é só existência. Talvez isso seja próprio dos existencialistas, mas na Bíblia não. Na Bíblia, vida é comunhão, é união. Por isso que quando nós estamos unidos a Cristo, nós temos vida. Quando nós temos comunhão com Deus, nós temos vida, porque nós não estamos separados de Deus. Agora, prova de que vida na Bíblia não é só existência. Em João capítulo 5, Jesus fala que no tempo do fim, quando houver a ressurreição dos mortos, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a morte eterna. Olha só. Não é que eles vão deixar de existir, mas eles vão continuamente existir num estado de morte. Por quê? Porque na Bíblia, quando se fala de vida e morte, não está falando primordialmente de respirar ou deixar de respirar, coração bater ou deixar de bater, cérebro funcionar ou deixar de funcionar. Não é essa a ênfase primária da Bíblia, não é em biologia. Biologia é só o reflexo externo do que Deus quer que nós tenhamos com Ele, que é união, comunhão. Tá? Então, a vida é a promessa, é a recompensa que Deus vai colocar para Adão na primeira aliança, como eu vou mostrar daqui a pouco. É a ênfase na recompensa. E a aliança das obras é a ênfase nas condições. O que eu vou mostrar para vocês é que, como toda aliança tem que ter as cláusulas do contrato, as estipulações, então a gente vai perceber como Deus colocou regras no início e de que o homem tinha que obedecer essas regras para obter as recompensas devidas nessa aliança. Então, no princípio, é justo a gente dizer que Deus colocou obras para serem praticadas. E eu quero mostrar isso depois no decorrer da Escritura. O que pode parecer estranho, eu quero mostrar para vocês para que faça mais sentido. Então, esse slide visa dizer apenas o seguinte: termos diferentes que significam a mesma coisa, só que de ângulos distintos. É uma aliança da natureza? É. Está enfatizando a estrutura, está presente desde o início. É uma aliança de vida? É. Tanto é que o breve catecismo e o catecismo maior chamam de aliança de vida, enquanto a Confissão de Fé de Westminster chama de aliança das obras. Foi composto na mesma época, praticamente pelo mesmo grupo de pessoas, mas tem dois termos diferentes. Por quê? São ênfases, ângulos distintos que estão enfatizando. Tá? Então vamos ver a definição da Confissão de Fé de Westminster, que é apenas uma, tem várias definições que a gente poderia sacar dentre os puritanos, dentre reformados contemporâneos. Eu peguei essa porque essa é curtinha e essa tem muita coisa que eu quero compartilhar com vocês. Fala assim, ó. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 7, parágrafo 2º. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão, e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Tem bastante suco aqui, então eu vou tentar dar uma espremidinha, tá? Vai encher o copo, se transbordar, você cata um pires. Tem bastante coisa aqui, eu vou tentar resumir nesse pouco tempo que a gente tem. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. O que isso quer dizer? Que Deus fez um pacto com as condições eram o desempenho de Adão perante as regras que Deus tinha dado. Adão, você tem que agir assim. Quando Deus entrou em aliança com Adão, ele falou: de toda a árvore do jardim comerás livremente.
Mas se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia em que comeres, certamente morrerás. Quando Deus está dizendo aquilo, Ele está colocando uma cláusula na aliança. Aquela é uma condição, ou uma estipulação, como chamavam os teólogos do século XVII. Uma estipulação, Deus colocou ali, estipulou que é assim que tem que ser. E se Adão, no seu procedimento, não obedecesse, então ele sofreria as consequências disso, como de fato acontece. A gente conhece a história bíblica, Adão e Eva acabam desobedecendo a Deus e, como consequência disso, experimentam o que é uma criação amaldiçoada que começa a sofrer os efeitos da morte. Tá? Então, pacto de obras, porque o desempenho de Adão vai ser considerado importante aqui. Antes de prosseguir, eu estou enfatizando o desempenho de Adão. Por quê? Embora Eva tenha pecado primeiro, quando Deus aparece no jardim, Ele chama Adão. Adão, onde estás? Gênesis 3:9. Por que Deus chama Adão? Exatamente porque Deus já está tratando com aquele princípio de representante. Deus já está mandando o representante chegar aqui para prestar contas. Não é só porque ele foi um mau marido, como se Eva tivesse sido uma esposa mais ou menos. Não é isso. O texto não está dizendo que um é mais mau do que o outro. Ambos pecaram. Mas olha que interessante. Embora ambos tenham pecado, Deus chama um deles. Quando ele, muito ousadamente, diz: Senhor, o problema foi a mulher que tu me deste. Aí ele chama a mulher para conversar com a mulher também. Mas Deus chama Adão e para que Adão preste contas a Deus. A ideia de representante, de cabeça, já está muito presente lá, tá? Então fala que a vida foi prometida a Adão, e nele a sua posteridade. O que quer dizer aqui? De que Adão não agia sozinho, Adão agia representativamente. É por isso que o texto que deixa mais claro as consequências do pecado de Adão está em Romanos 5:12. Texto famosíssimo que mostra que o pecado de Adão não traz consequências só para ele. Agora deixa eu ler esse texto e explicar como é que alguns intérpretes o leram no passado, mas como é que ele tem que ser lido. Gênesis 5, versos 12, depois eu vou ler o 13 e o 14. Olha só. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Presta atenção, por causa do pecado de um só homem, entrou a morte no mundo. Por quê? Porque todos pecaram. Alguns intérpretes no passado, inclusive um famoso monge que gerou uma controvérsia, chamado Pelágio, que foi quem disputou com Agostinho, ele era um desses que interpretava que Adão estabeleceu um mau exemplo. Um mau exemplo que foi seguido pelos homens, por isso que todo mundo acaba sofrendo as consequências e peca e por isso morre. O problema dessa leitura é que ela não combina com o resto do texto, como eu vou mostrar. Mas antes de mostrar o resto do texto, eu quero dizer o seguinte: essa leitura de Pelágio é bem a leitura comum na sociedade e que às vezes a gente não percebe. As pessoas vivem culpando o ambiente para serem do jeito que são. Seja a família, a vizinhança, a classe social, a falta de educação ou qualquer outra coisa que tenha moldado. O que elas estão dizendo é: eu sou o produto do meu ambiente. Se por um lado é verdadeiro que o ambiente ajuda a nos formar, biblicamente o ambiente ele só permite que você aqui dentro floresça. Ele só joga combustível no fogo que já está presente. Se há maldade no coração do homem, não é o ambiente que o contaminou. O ambiente só jogou gasolina no fogo. Só jogou gasolina e o fogo cresceu. Porque biblicamente, pecado é algo que não vem de fora para dentro. Lembra que Jesus ensinou isso? Não se preocupe com o que entra, se preocupe com o que sai. Isso contamina o homem. Pecado vem de dentro para fora. Pecado é um problema interno. Agora, como é que ele se torna interno? Por causa do pecado de Adão. A continuidade do texto vai ensinar uma coisa interessante, contrária àquela leitura de Pelágio. Olha só, versos 13 e 14. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei.
Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Olha que interessante. Eu vou ler frase por frase e vou explicar para você entender a lógica de Paulo. Paulo é bom de lógica, mas é muita coisa que a gente tem que parar frase por frase. Você está lendo rapidinho, você não vai pegar tudo que ele está falando. Olha só. 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. O que ele está dizendo é, até a lei, e a lei veio com Moisés, já tinha pecado. Mas espera aí, de acordo com 1 João 3,4, pecado é o quê? É a transgressão da lei. Mas ele diz assim, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Espera aí, tinha pecado antes de Moisés? Tinha. Pecado é transgressão da lei. Mas espera aí, não tinha lei. Como é que tinha pecado? Está levando você a pensar. 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. O que ele está dizendo é, mas tinha pecado. Por quê? Porque tinha morte. E o salário do pecado? Ah, tá vendo? Você já sabe. Ele já deu as dicas. Você sabe disso por causa de Romanos, tá? Ele disse isso em Romanos. A gente guardou esses versículos chaves. Ele está dando entendimento para você compreender a lógica de tudo. E aí ele diz assim, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Aqui é uma frasezinha que eu acho que abre o nosso entendimento. Ele quer dizer o seguinte, vou tentar brincar com a lógica dele para você entender. Ele fala assim, ó, tinha pecado antes de Moisés. Mas peraí, não tinha lei? Não tinha lei, como é que pode ter pecado? Não, mas tinha morte. Então se tinha morte, tinha pecado. Peraí, tinha pecado ou não tinha pecado? Não, tinha pecado. Como? Tinha morte. Mas morte não vem sobre quem peca? Sim, mas morte veio sobre até quem não pecou como Adão pecou. E como é que veio morte sobre quem não pecou como Adão pecou? Aí você, pronto, agora confundiu. Desenha na lousa lá, pastor. Ele está falando uma coisa importante. Salário do pecado é a morte. Mas tem gente que não peca como Adão e morre. É isso que ele quer ensinar. Como é possível alguém que não pratica um ato de desobediência morrer? Só é possível, e aqui você fala assim, quem, pastor? Quando, por exemplo, infantes morrem, eles ainda não são capazes de articular um ato de desobediência. Mas por que eles têm o salário do pecado, já que eles morrem? É porque pelo pecado de Adão, entrou o pecado no mundo. E não é entrou o pecado no mundo no sentido de que abriu a porteira e agora todo mundo faz o que é errado. Tem uma coisa que vem antes disso. O pecado dele já foi o pecado de todo mundo. É isso que em teologia a gente chama de pecado original. Todos nós temos, por causa do representante, nós temos uma culpa inicial que já nos faz passíveis de morte. Paulo fala assim em Efésios 2:3, e éramos por natureza filhos da ira. Presta atenção, por natureza. Então aquela ideia que a gente tem de que quando a criança é pequenininha, eles são tão inocentes, né? Só se você não tem filho, você já virou vô. Você virou vô, virou vó, talvez você ainda olhe com doçura, mas se pai ou mãe já perdeu a cabeça com criança, você sabe que de inocentes não tem nada. Nada. Não precisam aprender a pegar um pedaço maior do bolo. Não, meu pai pegava todo mundo quando ele ensinava sobre esse assunto, ele chegava para grupo grande de pessoas e perguntava assim, então, qual é a primeira palavra que a criança aprende? Aí ele falava assim, que os bobos falavam assim, é papai, mamãe. Ele falou, nada disso. A primeira palavra que a criança aprende é não. E é verdade, pode prestar atenção. A criança sabe dizer não. Porque ela sabe negar você. Ela não precisa aprender isso. Você já não se perguntou, aquela pergunta que é mais retórica do que... Você fala assim, onde é que ele aprendeu isso? Porque você acha que tudo que ele faz de ruim é aprendido, né? Não. Já tem predisposição aqui, ó. Você tem que ver uma criança obedecer e perguntar onde é que ele aprendeu isso. Aí sim. Aí tem que ter aprendido. Para ele obedecer, alguma coisa mágica aconteceu. Porque desobedecer não, é natural nele. A Escritura não os apresenta como crianças sem pecado. Lembra Salmo 51:5? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O que Davi está dizendo? Davi está reconhecendo que ele é pecador desde o princípio. Biblicamente não tem como fugir disso. Presta atenção, por que a criança tinha que receber a circuncisão ao 8º dia? Era um sinal de purificação,
de separação para receber a bênção de Deus. Ao 8º dia, o neném ainda não era praticante de pecado, no entanto, ele estava recebendo um sinal de purificação. E é bom que você saiba disso. É bom que você entenda que quando igrejas presbiterianas, e eu sei que tem irmãos aqui que não são, batizam crianças, não é porque entendem que elas são salvas já. Estão dizendo que elas precisam de salvação. É isso. O rito do batismo infantil nas igrejas que o fazem, não é das igrejas, no caso, protestantes que a fazem, não é crendo que vai operar qualquer coisa miraculosamente na criança. É o reconhecimento de que elas precisam. Elas são carentes disso. Elas precisam das bênçãos da aliança. Então é importante que você entenda que Adão e a sua posteridade estão conectados inseparavelmente. Inseparavelmente. Quando Adão peca, a sua posteridade peca. E não é que eles pecam com seus próprios atos, eles pecam em Adão. A ideia de representatividade aí. Então, a Confissão de Fé de Westminster, ela só sintetizou o que a teologia reformada já estava dizendo, que biblicamente o pecado de Adão não é só dele, acaba sendo de toda a sua posteridade. E coloca-nos sob culpa, sob uma corrupção que faz com que a gente pratique os nossos próprios pecados. A verdade é que nenhum de nós está isento de culpa porque a gente não praticou pecado. Não é verdade que nós somos pessoas corretas. Tanto é que até quem é ímpio diz assim, ninguém é perfeito. Ele sabe das suas inclinações más. Agora a Bíblia diz de onde elas vieram. Não é do meio. É do interior. É por causa do pecado do primeiro Adão. Então, é importante que você entenda esse conceito de representatividade que está presente desde o início na aliança que Deus fez com Adão, tá? Só que eu quero ir mais longe, explicando através da estrutura que eu falei. Aqui, ó. Partes, condições. Eu mostrei esse slide na primeira parte. Eu quero voltar nele para explicar isso em relação ao pacto das obras, a aliança com Adão antes de haver pecado. Então vamos lá. Primeiro, e eu acho que eu vou aproveitar e usar aqui a lousa para escrever algumas coisas, tá? Eu quero que você entenda que Deus está fazendo uma aliança, então as partes. Quais são as partes? Fácil. Deus e Adão, tá? Então, Deus em aliança com Adão. É importante que em Adão está a sua posteridade. Então, guarde isso. É Deus e Adão que são as partes, mas ele representa pessoas. Então, o seu ato vai refletir na sua posteridade. Tá? Inclusive, por que é importante você entender isso? Se você não enxergar a Bíblia assim, não faz sentido quando eu corto aqui e coloco esse outro personagem. Se você não entender a Bíblia assim, não faz sentido como é que Jesus entra na história. Ele entra na história de acordo com 1 Coríntios 15 como sendo o último Adão. Isto é, o último representante. Nele está a sua posteridade. Portanto, os seus atos refletem naqueles a quem ele representa. Lembra que eu falei que Deus trata de maneira federal? Você precisa entender assim. A Bíblia inteira está resumida desse jeito. Deus tratando mediante representantes, tá? Então as partes, Deus e Adão. As condições. De acordo com a definição anterior, é obediência pessoal perfeita. Obediência, eu estou escrevendo grande porque alguns de vocês estão longe. Obediência, deixa eu colocar aqui. Pessoal e perfeita. Então deixa eu falar sobre essas duas palavras.
pessoal. Por que é importante eu dizer que a obediência é pessoal? Porque a aliança das obras é uma aliança em que Adão não pode pedir para ninguém fazer por ele. Ele mesmo tem que obedecer. Agora, por que eu estou destacando isso? Porque depois que existe pecado, e todas as outras alianças no resto da Bíblia, que é quase toda a Bíblia, Deus não vai mais pedir que todo mundo faça a sua parte. Ele vai agir mediante representante. Por que eu e você hoje somos tratados por Deus como se fôssemos filhos e de fato somos filhos de Deus? Por quê? Porque Ele tratou quem era de fato filho como se fosse inimigo. Então, Ele não pede mais para você pagar o peso do pacto quebrado. Ele cobra isso do seu representante. Mas no caso de Adão, ele não tinha representante. A gente fala em teologia que no pacto das obras não havia mediador. No pacto da graça existe. No pacto da graça existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Mas no pacto das obras não. Ele tinha que obedecer pessoalmente e de forma perfeita. E por que isso aqui é importante? Porque perfeita reflete a santidade do nosso Deus. Deus não é alguém que topa um filho 90% obediente. Deus não pede a você só que você seja coerente. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo assim, Deus não quer que a gente seja perfeito. Deus só quer que a gente seja coerente. Mentira. Se Deus quisesse que a gente fosse coerente, Jesus não precisava morrer na cruz. Tem um monte de gente coerente por aí. Só que não tem ninguém perfeito. É por isso que ele morre na cruz. Tá? Então, Deus quer que você seja perfeito. Ele fala, sede santos como o vosso Pai é santo. Ele pede que você... Paulo fala assim, não que eu tenha atingido o alvo, não que eu seja perfeito, mas eu prossigo para o alvo. Ele entende que ele não é perfeito, mas ele prossegue para o alvo. Por quê? Porque Deus quer sim perfeição. Agora, é bom que eu diga isso, por quê? Para você entender o nível elevado da santidade de Deus. Tiago não fala, capítulo 2, verso 10, que quem quebra um só mandamento, quebrou toda, transgressor de toda a lei. Algumas pessoas leem e falam assim, muito estranho, pastor, como é que pode? Mas deixa eu explicar. Para que alguém seja chamado de criminoso, ele precisa cometer todos os crimes possíveis da nação brasileira? Basta um, e ele é taxado de criminoso. É assim que Deus trata você. Basta que você quebre um mandamento dele, e você é taxado de transgressor. Então Deus não trata o transgressor de poucas leis bem a ponto de entrar no seu reino. Você transgrediu poucas, vai, fica à vontade. E o que transgrediu muitos, você não passou, não deu 7. Eu sinto muito. 5,5 não dá. Deus não trabalha com 7. Deus não trabalha com 7. Ele não abaixa o padrão. O padrão dele é obediência perfeita. Por isso que às vezes a gente olha para o pecado de Adão e Eva, e principalmente quem é incrédulo, olha para o pecado de Adão e Eva e fala assim, mas você acredita nessa história? Por causa de uma maçã. Eles não falam assim? Nem era uma maçã, a gente não sabe o que era, fala fruto, mas eles falam assim, né? Por causa de uma maçã. Por favor. Por quê? Para eles é algo tão insignificante. Só que, olha só, como falta entendimento da lei de Deus. Os puritanos costumavam dizer que quando Adão pecou, quando ele comeu do fruto proibido, ele quebrou os 10 mandamentos. E eles explicitavam isso, eles diziam assim, primeiro, eles procuraram outro Deus que não o Senhor. Segundo, eles creram naquilo que era visível, fazendo o que era visível imagem da sua adoração, da sua veneração. Eles desonraram o nome de Deus. Eles não confiaram no descanso de Deus, 4º mandamento. Eles não honraram a autoridade. Eles trouxeram morte sobre a sua posteridade, e assim vai. Depois que você lê, você fala, uau, não tinha pensado nisso. Foi só uma maçã. Não, para os puritanos não. Aquele ato significava desafiar a Deus em toda a sua santidade. É por isso que eles costumavam dizer que o ato de desobediência não era transgressão
dos 10 mandamentos, o resumo da lei moral de Deus. Era a forma deles comunicarem como um pecado é tremendamente ofensivo para com Deus. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe que Adão não cumpre perfeitamente as exigências de Deus. E é por isso que nós vamos ver depois as consequências do pacto quebrado. Agora, prosseguindo. Esse pacto não só tem condições, mas ele tem uma promessa, castigo. Vamos lá. Promessa, castigo. Qual é o castigo? Vamos começar com o mais fácil. Qual é o castigo? Morte. A promessa não está explícita, mas eu vou tentar mostrar para vocês daqui a pouco que a Bíblia nos dá amplas evidências de que o que Deus tinha prometido com a sua lei era vida. Se o castigo era morte, promessa era vida. E vida, eu falei, é comunhão com Deus. Aí você fala assim, peraí pastor, mas Adão não tinha? Então eu vou fazer uma perguntinha boa para vocês. Eu faço para os alunos do seminário. Adão tinha vida eterna ou não tinha? Tinha. Se era eterna, então é igual aquela música, que seja eterna enquanto dure este amor. Porque não foi, ele perdeu? Quem disse que era eterna? Mas a gente está acostumado a pensar que Adão tinha um relacionamento acabado com Deus. Não. O relacionamento original de Adão com Deus não era acabado. Não era eterno. Era perfeito, mas não era assegurado. E é importante que você saiba disso, senão a aliança não faz sentido. A aliança não faz sentido. Ela só vai fazer sentido se você entender que Deus prometia a Adão que ele teria a sua comunhão com Deus assegurada, para nunca mais ser perdida. Então eu vou desenhar uma coisinha no quadro branco para tentar ajudar você a entender aqui. Não sei se vai apagar bem, mas eu vou fazer o desenho aqui, senão vocês não vão enxergar lá atrás. Vou fazer assim, ó. Vou fazer em azul. Essa caneta é de apagar mesmo? Vocês não me deram a caneta errada não, né? Vai ficar marcada aqui a aula o resto do tempo. Vamos lá. Vamos supor que Adão está... Aqui está a condição de Adão. Eu vou chamá-la de vida natural perfeita. Tá? Só resumir aqui. Adão está aqui, antes da queda. Ele não... Presta atenção. Ele precisa atingir um estágio de vida eterna. Ele já tem comunhão com Deus, mas ela não é imperdível. Eu fiz a pergunta para vocês se ele tinha vida eterna, para você parar e pensar, se ele tinha eterna, então ele perdeu. Então não era eterna, então não tinha. Ele tinha comunhão com Deus? Tinha, mas ela era imperdível? Não. Prova disso é que ele perdeu. Mas, presta atenção, quando ele peca, ele não só não vai para cá, presta atenção, ele vai para um estágio de morte. Agora, por que é importante você entender isso? Porque ele não só não sobe, ele cai. Agora, quando vem um segundo Adão, sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que trazer você não daqui para cá. Senão você voltaria a ser testado como Adão. Ele tem que trazer você daqui para cá e daqui para cá. É por isso que hoje, quando nós pecamos, a gente confessa os nossos pecados e nós temos certeza que nós não perdemos comunhão com Deus. João falou isso. Eu vos escrevi para que não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. E se vocês confessarem os seus pecados, Deus é fiel e justo e vai vos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Eu não chego para Deus hoje e falo assim, Senhor, perdi a promessa? Não. Perdi a bênção? Não. Por quê? Porque Deus, por intermédio de Jesus Cristo, me assegurou coisas que Adão não conquistou.
Mas é bom que você entenda isso, para que a obra de Jesus fique mais clara, você entenda que Jesus me leva a um estágio em que Adão, mesmo perfeito antes da queda, não tinha. Uma comunhão imperdível com Deus. O que a gente chama, que a Bíblia chama de vida eterna. E por último, eu vou mostrar daqui a pouco agora os textos bíblicos. Eu só estou fazendo um esqueminha aqui. Qual era o sacrifício? Aí. Alguém sabe? Essa é mais difícil porque a gente não está muito acostumada. É uma personagem, por assim dizer, que perde o brilho por causa de uma outra que ganha destaque. No começo da revelação de Deus a Adão, ele faz um jardim e ele dá destaque a duas árvores. A que todo mundo lembra é do conhecimento do bem e do mal. Mas tem a outra que é destacada. Ela era a árvore da quê? Olha que interessante, olha aqui, ó. Olha a promessa aparecendo. Ela é chamada de árvore da vida. E por árvore da vida, não significa que ela era mágica. Nenhum sacramento bíblico tem poder mágico. Ela não é algo que se você comesse, faria alguma coisa miraculosa em você. Assim como o vinho da ceia, o pão da ceia, a água do batismo, não tem poderes mágicos. Por quê? Porque a crença sempre foi que o poder não está no objeto, mas naquilo que o objeto representa. A obra do Espírito Santo em nós, por exemplo. O lavar regenerador do Espírito, a Bíblia fala. Semelhantemente, a árvore da vida em si mesma não tem poder, mas ela é um símbolo, um sacramento de que Deus queria dar vida imperdível ao homem. Agora vamos para uma parte importante. Abre sua Bíblia em Gênesis 3. Gênesis 3. Finalzinho de Gênesis 3, fala assim, verso 22 em diante. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Pergunta, por que Deus proibiu Adão de comer da árvore da vida? Hã? E você acha que isso foi bom ou ruim? Rapaz, essa é a boa pergunta. Qual que você acha que é a implicação? Essa é a explicação que a maioria das pessoas dá com a proibição de Deus. A maioria das pessoas, por onde eu passo e faço essa pergunta, eu recebo essa resposta. As pessoas falam assim, sabe por que Deus fez isso, pastor? É porque se ele comesse, ele permaneceria eternamente separado de Deus. Errado. Porque o texto fala assim, para que não coma e viva eternamente. Nós, infelizmente, entendemos vida naquele sentido que eu falei, biológico, de existência. Quando, na verdade, vida, lembra que eu falei, teologicamente, vida é comunhão com Deus. Por que Adão é proibido de comer da árvore da vida? Porque agora ele não tem direito de comê-la. Portanto, a proibição não foi um ato de graça, foi um ato de juízo. Deus está proibindo o acesso à árvore da vida. Agora, por que eu quero que você entenda isso? Nós vamos de Gênesis 3 para Apocalipse 22. Presta atenção. Apocalipse 22, a partir do verso 1. Então me mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida,
que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Deixa eu dizer uma coisa que talvez você não saiba. Depois de Gênesis 3, a árvore da vida não aparece mais na Bíblia, até Apocalipse. Agora presta atenção no que eu falei no começo da minha palavra hoje. Quando eu falei que a aliança, teologia da aliança, amarra a Escritura numa grande história. Eu poderia dizer que a história bíblica é de como a humanidade perdeu acesso à árvore da vida por intermédio de Adão, e como ela reconquistou acesso à árvore da vida por intermédio de Jesus. Está aí. O final da história bíblica é Deus dando a você e a mim novo acesso ao sacramento da vida, porque agora o caminho foi aberto. Agora alguém abriu o caminho para você e para mim. Agora, olha que importante você entender as coisas. Deus não revela a árvore da vida lá no começo à toa. E Ele não queria que você esquecesse, porque Ele vai voltar nisso lá em Apocalipse. No capítulo 2 Ele menciona brevemente e Ele gasta mais tempo no 22. Agora, o que eu acho fascinante? Gênesis 3 está nas primeiras páginas, Apocalipse 22 é o último capítulo. É no finalzinho que Deus mostra para você. Tará! A árvore da vida está aqui, tá vendo? Não esqueci dela. Você tem acesso a ela novamente, por intermédio de Jesus Cristo. Partes, condições, promessa, castigo, sacramento. O que eu vou fazer agora? Eu expliquei para vocês, mas eu não queria que você acreditasse em tudo que eu expliquei. Então eu vou mostrar biblicamente, fundamentando em textos diversos, como isso é possível. Tá? Então, fundamento bíblico. Primeira parte eu já fiz. Mas é só a primeira parte. Eu vejo que a narrativa primitiva, isto é, a narrativa lá de Gênesis 1 e 2, tem evidências daquelas 4 coisas que compõem o pacto. Tem as partes, tem Deus relacionando-se com o homem, tem as condições, Deus fala como é que o homem tinha que obedecer a ele. Deus coloca uma sanção de morte e tem um sacramento de vida. Tudo isso está presente lá. Os 4 elementos que eu mencionei estão presentes lá. Mas eu não queria que você acreditasse só nisso. Eu quero que você veja outras coisas na Escritura que vão comprovar, que são até mais convincentes, que me fazem olhar para Gênesis 1 e 2 do jeito que eu olho. Então agora que a gente vai ver as grandes provas bíblicas para isso. Primeiro, quero começar falando sobre o propósito da lei. Então eu vou pedir a sua ajuda, que eu preciso de algumas pessoas lendo textos bíblicos aqui. Alguém vai ler para mim Romanos 7,10, por favor. Outra pessoa, Levítico 18,5. Então já vá pensando em outros textos, tá bom? Romanos 7,10 é o primeiro. Levítico 18,5. E o terceiro texto é Ezequiel 20, verso 11, 13 e 21. Nós vamos ler primeiro textos do Antigo Testamento, depois eu vou para o Novo Testamento. Vamos começar com Romanos 7, verso 10. Então, Romanos 7, Levítico 18, Ezequiel 20, tá? Vocês vão me ajudar. Vai lá. Romanos 7, 10. Paulo fala assim que ele acabou morrendo por causa da lei. Mas o problema não é da lei. Ele vai dizer nesse capítulo, pouco depois, que a lei é boa, ela é santa. Por que a lei foi dada? Aqui ele nos dá uma ótima dica. Ele fala, o mandamento me foi dado para vida. O que Paulo vai dizer, e eu vou mostrar nos outros textos, é que quando Deus estabeleceu leis no contexto de aliança, Deus não queria amassar você. O propósito era que você obtivesse vida mediante o cumprimento da lei. Por causa dos nossos pecados, elas serão instrumento de morte. Mas o propósito original da lei é vida. Quer ver? Levítico 18, verso 5. Olha só, os meus estatutos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. É importante você guardar esse verso. Guarde esse verso de Levítico 18:5, porque a gente vai vê-lo citado por Jesus e por Paulo agora no Novo Testamento. Esse verso, essa última frase do verso 5, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Então, Levítico, Moisés dizendo, ele está estabelecendo leis,
E ele está dizendo, cumpra as leis. Deus quer ter comunhão contigo. Como é que você tem comunhão com Deus? Cumpra a lei de Deus. É isso que ele está dizendo. O que nós vamos perceber no decorrer da Escritura é que o homem tem tremenda dificuldade de cumprir a lei. Isso nos prepara para a obra de Jesus Cristo, que eu vou falar amanhã. Hoje eu só estou dando cenas do próximo capítulo, tá? Só preparando você, aquele trailerzinho para você ficar com vontade de ir para o cinema e assistir. Mas eu quero que você entenda que a lei foi dada para produzir vida. Vamos para Ezequiel 20, eu quero ler 3 versos lá. Por favor, quem está em Ezequiel 20, leia versos 11, 13 e 21. Pode ler bem alto. Isso. Olha o 13. Está vendo que a mesma frase se repete. Os quais, cumprindo, o homem verá por eles. 21. Eu gosto do Antigo Testamento porque ele pressupõe que a gente só aprende com repetição. Não está chamando a gente de burro, só está entendendo que você tem que ouvir várias vezes para aprender. E eu quero que você entenda, eu não estou falando algo para você se ofender. É que a didática de Deus é repetir. Lembra a ideia de ensinar a criança no caminho, ao sentar, ao levantar? Ezequiel, num espaço pequeno de versos, repete 3 vezes o mesmo conceito. Eu quero que você saiba que, cumprindo, você viverá por eles. E tem gente que tem desobedecido, mas eu queria que você soubesse que, cumprindo, o homem viverá por eles. E a terceira vez, cumprindo. Pastor, eu entendi. Não, ele quer que você entenda mesmo. Você compreenda que o propósito da lei era dar vida. Deus queria que você tivesse vida. Agora vamos para textos do Novo Testamento. Vou pedir para outra pessoa agora ler Lucas 10, versos 25 a 28. Gosto demais dessa passagem. O mestre da lei chega para Jesus e fala assim, como é que eu posso herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Parecido com a pergunta do jovem rico, lembra? Basicamente a mesma pergunta. E aí, Jesus fala assim, como é que você interpreta a lei? Aí ele fala, eu entendo que a lei se resume em 2 grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como ti mesmo. Jesus falou assim, muito bem, em outras palavras, 10. Tirou 10 na prova de lei. Na parte jurídica, o cara está muito bem. Mas aí vem a frase genial. Jesus fala assim, faze isto e viverás. Você não quer fazer alguma coisa para herdar a vida eterna? Faze isto e viverás. Presta atenção, Jesus não está sendo mau. É impossível cumprir a lei para ter vida. Mas Jesus sabia que era assim que as pessoas eram expostas à sua fraqueza. Por isso que ele fala, você quer fazer alguma coisa? Ame a Deus o tempo todo, com todo o seu ser, e ama o próximo tanto que você se ama e cuida de você, e você vai ter vida eterna. O que ele está dizendo, em outras palavras, é impossível. Porque você não ama a Deus o tempo todo, com todo o seu ser. Você não consegue. Você consegue em alguns poucos momentos amar a Deus, mas você sabe que isso não dura. Os seus pecados revelam suas fraquezas constantemente. Então você não é um amante intenso de Deus como você deveria ser, mas a lei diz que você tem que ser. Então o que Jesus está mostrando com essa história? Ele está mostrando para o mestre da lei que se ele quiser fazer alguma coisa para ter vida eterna, tem um caminho. Cumpre a lei. Hipoteticamente, o cumprimento da lei leva à vida.
É a mesma coisa que aconteceu com o jovem rico. Que farei para ele dar a vida eterna? Jesus falou assim, sabes os mandamentos. Aí ele falou, Senhor, desde a minha juventude. Em outras palavras, esse aqui eu domino, ó. Matei no peito, a bola, esse aqui está dominado, esse aqui eu tranquilo, arraso nisso aí. Aí Jesus falou, então só falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, depois vem e segue-me. Quem Jesus está pedindo, presta atenção. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, é amar ao próximo. Depois vem e segue, amar a Deus. Em outras palavras, cumpre a lei. E aí o texto fala que ele foi para casa triste, porque Jesus mostrou para ele que ele não cumpria a lei. Mas a pergunta original dele é, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Cumpre a lei, porque o propósito da lei é dar vida. Então, o que eu quero que você entenda, e mais duas passagens que eu vou pedir para você anotar, eu não vou ler, senão o nosso tempo não vai dar. Eu preciso terminar a nossa palavra aqui. É que Deus originalmente queria que você fosse cumpridor da lei. E o pacto das obras é colocado para que você, cumprindo a lei, tenha vida. As outras duas passagens que eu não vou ler, se você quiser anotar, é Romanos 10, 5, Gálatas 3, 12. Elas são citações de Levítico. Tá? Romanos 10, 5 e Gálatas 3, 12 são citações lá de Levítico 18, 5. Então, o que eu estou querendo construir no meu argumento? Mostrar para você que quem cumpre a lei tem vida. O pacto das obras, se você fosse cumpridor da lei, qual era o objetivo final? Vida. Por isso que a Confissão de Fé de Westminster colocou que era um pacto que estava prometendo vida baseado em obediência perfeita, porque esse era o propósito da lei. Essa é a mais importante das regras, dos fundamentos bíblicos usados pelos reformadores e reformados posteriores. Quando eles falavam de olhar para o começo da história, para Adão no jardim, e enxergar uma aliança, eles lembravam do contraste entre Adão e Cristo. Romanos 5 eu já li com vocês, um pedacinho. Lá fala, por um só, por um só. Por um só, por um só. A partir do verso 15, que eu não li, vai fazer essa comparação o tempo todo. Por um, por um, por um, por um. Sempre Adão e Cristo, mostrando que, assim como ele foi representante, Cristo também foi representante. Esse paralelo era a chave para o entendimento. Assim como 1 Coríntios 15, que eu mencionei, fala de Jesus sendo o último Adão. Esse paralelo entre Adão e Cristo é fundamental para você entender a Escritura. Assim como o paralelo entre lei e evangelho. E aqui tem muita coisa, eu não vou conseguir resumir, eu quero só ler uma passagem nessa subdivisão. Vou pedir para você abrir em Romanos 8, e eu vou ler verso 1 a 4. Romanos 8, versos 1 a 4. Lá diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora, olha o verso 3 e 4 é importantíssimo. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o que Paulo fala, é muito rico esse texto. Ele está dizendo que o que fora impossível à lei, Deus fez mediante o seu Filho. Qual era o propósito da lei? Te dá? Como é que ele te deu vida? Por meio do seu Filho. Você e eu não conseguimos cumprir a lei. O que for impossível à lei, Deus deu mediante o seu Filho. É isso, em suma, o que ele está dizendo aqui. Então, o contraste, o Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho não é algo que apaga a lei. Presta atenção, isso aqui é muito bonito. O Evangelho não é algo que vem e apaga a lei e diz, esquece a lei, agora viva no Evangelho. Não. O Evangelho é a boa notícia de que outra pessoa cumpriu a lei para você. O Evangelho é a boa notícia de que alguém cumpre a lei em seu lugar. Por isso que é boa nova. Deus não rasga a lei. A lei é a expressão do seu caráter santo. Ele não pode jogá-la fora. O único jeito de dar vida a você é achar alguém para tomar o seu lugar nessa aliança.
Por isso que a aliança das obras é tão importante de você entender. Se você não entender a aliança das obras, a obra de Cristo depois vai ficar empobrecida, vai ficar sem encaixar-se devidamente. Último fundamento bíblico, Oséias 6:7. Por favor, abra lá. E eu já estou terminando, o próximo slide é o último. Oséias 6:7. Esse é um texto que explicita uma aliança lá no jardim. Eles transgrediram a aliança como Adão. No passado, algumas traduções colocavam como homem, porque a palavra Adam significa homem, ou como a humanidade. Transgrediram a aliança como a humanidade. O problema é que ela fica meio sem sentido, essa tradução. Transgrediram a aliança como a humanidade, que outro jeito de transgredir a aliança a gente tem? Sempre é como os seres humanos. Então, a melhor tradução é entender a figura de Adão lá no jardim. Então, Oséias 6:7 é o texto que explicita haver uma aliança no começo. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque, lembra que eu mencionei que não existe a palavra aliança lá no início, mas a gente enxerga os elementos da aliança e a gente vê provas bíblicas que corroboram para isso. Quando você vê que tem o propósito da lei era dar vida, quando você vê o paralelo entre Adão e Cristo, entre lei e evangelho, e quando você enxerga que Oséias 6:7 é explícito nisso. Agora, o que eu quero dizer para a gente fechar? Situação atual do pacto. Adão quebra o pacto. E aí? O que acontece quando uma aliança é quebrada? Por que eu faço essa pergunta? Porque algumas pessoas falam, a aliança quebrada, ela foi abrogada, ela foi anulada, ela não tem mais vigor, não está mais em vigor. Isso não é verdade. Presta atenção. Por que os homens são, por natureza, filhos da ira? Porque todos que não estão em Cristo ainda estão em Adão. Lembra quando eu falei que os ímpios não sabem, mas até eles fazem parte da aliança? Todos somos descendentes de Adão. Quando você não é transferido para ter como seu representante Cristo, você permanece em Adão. Então, como é que Deus trata você? Conforme Adão. É importante você entender isso. Tinha um puritano chamado Thomas Goodwin, que uma vez soltou uma frase que eu nunca esqueci. Ele escreveu assim, que para Deus só existem dois homens, Adão e Cristo. Ou você está pendurado no primeiro, ou você está pendurado no segundo. Genial, porque é isso mesmo. Deus olha para você e Ele enxerga você no seu representante. Por isso que Paulo escreve tantas vezes nas suas cartas, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Por que você acha que Deus olha para você e não fulmina você mesmo depois do seu pecado? Porque Ele enxerga você em Cristo. Por que Ele te dá vida eterna mesmo depois do seu desempenho pífio como cristão? Porque você tem vida eterna em Cristo. Sempre é assim. Então é importante que você entenda que Deus trata toda a humanidade segundo a aliança. Como eu falei, até os ímpios, eles não estão fora, eles podem não saber, mas eles estão no pacto das obras. E ele está quebrado, portanto, eles têm a sanção de morte. Agora, por que eu coloquei essas três coisas? Eu escrevi assim, quebrado não é anulado. Então eu quero fechar dizendo como é que está o pacto das obras. Lei, promessa e maldição. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que essas três coisas que faziam parte da aliança das obras, continuam em vigor. Presta atenção. Continua verdadeiro de que obedecer a lei perfeitamente gera vida eterna. Você vai dizer, mas é impossível. Mas, hipoteticamente, ainda é verdadeiro. É por isso que Jesus falou, faze isto e viverás. Então, continua em vigor a exigência de cumprir a lei. Por que você acha que os homens estão condenados, mortos em seus delitos e pecados? Porque a exigência de cumprimento da lei continua em vigor. Deus não passou uma borracha e falou assim, esquece. Não. Ele exige ainda que a lei seja cumprida perfeitamente.
pelo fato dos homens não a cumprirem, é que eles estão malditos e mortos em delitos e pecados. Então, a exigência da lei continua em vigor, a promessa continua em vigor. Deus ainda concede vida eterna mediante o cumprimento da lei. Você fala, não, pastor, aí não exagera. Que Paulo falou que a lei não vem, que a vida não vem pelo cumprimento da lei. Está lá em Gálatas, capítulo 3, verso 21. É verdade. Ela não vem mediante o seu cumprimento da lei. Ela vem mediante o cumprimento da lei de outro. Uma coisa preciosa que eu aprendi na época que eu estava no seminário, é que Deus me salvou por obras, não as minhas. Então, Ele me salvou mediante o cumprimento da lei. Jesus Cristo não se tornou maldito no madeiro, sofreu a maldição da lei. Romanos 5,19 fala que pela obediência de Jesus, muitos são justificados. É mediante o cumprimento da lei que eu tenho vida eterna, só que não é meu cumprimento. Continua em vigor a exigência da lei, a promessa de vida e a maldição. É por isso que eu disse que o castigo do pecado está sobre todos os que não estão em Cristo. As maldições lá de Gênesis 3 continuam eficazes. Então, eu quero terminar dizendo o seguinte: se a gente entende o terror do pacto das obras, só então você vai entender a doçura do pacto da graça, que eu vou falar amanhã. Você tem que entender o terror do pacto das obras, porque o pacto das obras exige obediência pessoal e perfeita. Deus não abaixa o padrão. Mas você tem que entender isso para você compreender que é só quando pessoas se veem fracassadas nisso que elas vão a Cristo. Só quando elas se enxergam fracassadas, não tem outro jeito. Enquanto elas se enxergam capazes, elas precisam ser machucadas pela lei, até enxergarem a sua incapacidade. Eu vou terminar com uma historinha. Bonita, linda, bíblica, mas é uma história. Havia um homem chamado Nicodemos, mestre da lei. Foi procurar a Jesus à noite, para não ser visto pelos homens. Chega diante de Jesus, faz todo aquele elogio. Mestre, porque só o Senhor tem que ver da parte de Deus para fazer as coisas que o Senhor faz. Jesus entra de sola, como a gente diz no futebol. É assim, parece que não tem nenhuma educação, assim, de dizer, muito obrigado. Diz que o homem elogiou lá o sermão de Jesus, e Jesus nem fala assim, muito obrigado. Não, ele fala, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E aí, assim, a gente tem dificuldade de entender isso, se nós olharmos para os padrões, para os padrões de etiqueta e educação ocidentais. Mas Jesus não está fazendo nada desrespeitoso para com ele. O texto anterior, que pouca gente olha, no final do capítulo 2, fala que muitas pessoas criam em Jesus, mas ele não se entregava a eles porque eles conheciam o coração. Está preparando a cena para a história de Nicodemos, aí vem a história de Nicodemos. Jesus conhecia o coração dele. Ele sabe que Nicodemos era aquele homem que era mestre da lei, que cumpria bastante coisa da lei, mas ainda estava inquieto, parece que faltava alguma coisa. Não alguma coisa, faltava tudo, né? Mas sabe quando a pessoa diz assim, está faltando alguma coisa? Foi procurar Jesus. Jesus mostrou para ele que ele não seria cumpridor da lei, ele precisava da obra do Espírito. O Espírito sopra onde quer. Quem não nascer do Espírito, não entra no reino de Deus. Tem que nascer espiritualmente. E fala que Deus amou ao mundo para que isso fosse possível, enviou o seu Filho. João 3,16 é a conversa com Nicodemos. Termina a conversa, você não ouve mais de Nicodemos. Presta atenção. No capítulo 7, Nicodemos começa a defender Jesus, meio timidamente. É o segundo momento em que Nicodemos aparece no Evangelho de João. Dá uma olhada depois, João capítulo 7. Fala que os mestres da lei estavam tentando discutir para destruir Jesus Cristo. E aí Nicodemos entra e fala assim, mas vocês acham que vocês estão sendo justos nisso? Aí todo mundo olha para Nicodemos e repreende. Aquele que aparece de noite na primeira cena, começa a sair à luz, né, a se expor por causa de Jesus.
Segundo ato, fecha. No finalzinho do Evangelho de João, capítulo 19, depois que Jesus Cristo foi morto, ele vai ser sepultado por um homem chamado José de Arimateia, e junto com ele tem um tal de Nicodemos, ele aparece de novo. Agora preste atenção, essa é a terceira e última vez que Nicodemos aparece, justo no momento em que Jesus Cristo foi mais vilipendiado e desprezado dos homens. Você percebe o que está acontecendo na vida de Nicodemos? Quem apareceu de noite, começa a defender Jesus, timidamente ainda, perante os seus colegas, para no final ir sepultar e honrar quem tinha sido crucificado como bandido. O que aconteceu na vida desse mestre da lei? Ele entendeu que ele não conseguia cumprir o pacto das obras. Ele precisava ser tratado com graça. Ele não era capaz de permanecer no caminho da lei e sair de lá satisfeito. Ele não conseguia. Ele precisava de descanso para sua alma. E a última cena que a gente tem de Nicodemos é de ficar do lado de Jesus quando ele está sendo mais desprezado de todos os homens. Quando ele é morto. Isso que acontece na vida de alguém que entendeu o desespero do pacto das obras. E é isso que eu queria terminar dizendo a você aqui. Só quando eu e você entendermos quão desesperador é ficar em Adão, que a gente vai entender quão precioso é estar em Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra nesta noite. Foi muita coisa que nós aprendemos. Mas nossa oração, nosso pedido é que o Senhor nos faça processar algumas dessas verdades. De tal forma que entendamos melhor a Tua palavra, de forma que compreendamos melhor as belezas da Tua salvação. Ajuda-nos não só hoje à noite, mas amanhã a processarmos algumas dessas verdades, para a Tua glória e para a nossa alegria. Em nome de Cristo. Amém.